Então aqui ele traz justamente esse Medrash. O Medrash fala pra gente, a Shchita, então isso aqui tem a ver com porco, na verdade, também. Tem a mesma ideia que a ver com porco. O porco vai voltar, o porco vai ser kasher. O porco vai, como pode ser? Se hoje em dia o porco não é kasher, como pode ser que o porco vai ser kasher? Já ouviu falar isso ou não? Sim, famoso, que o porco vai voltar, vai ser kasher. Depois a gente pode trazer também, pegar isso daqui também, mas como pode ser? Porque a palavra Hazir, né? Enfim, que é Lachzor. E a ideia seria que vai ter como não vai ter mais a impureza. Como não vai ter mais a impureza? Então a gente vai interpretar a Torá de uma maneira, enfim, que o Hazir possa, que o porco possa ser kasher. Aqui ele fala que isso aqui é um Medrash, né? O Medrash fala pra gente que o Leviatã com o Snapir, enfim, com a sua cauda, vai fazer a Shchita no boi. E o Medrash pergunta, mas não é kasher? Não é kasher. O Medrash responde, Rabi Avi Metari falou, não, que vai sair uma nova Torá de mim. Rahamim pergunta, não é kasher? Como aqui? Porque para ser kasher tem que ser totalmente lisa a faca, né? Tem que passar, o shochet tem que passar para ver que não tem nada, nenhuma pigma, nenhuma coisa que está saliente, E aí, mas a ideia, então como pode ser? Será, mas vai ser uma nova. Aí ele responde, como pode ser que vai ser kasher essa shchita? Aí ele respondeu porque vai ser uma nova Torá, mas também não é correto. Por quê? Porque a gente acabou de falar que não pode ter uma nova Torá. A Torá é eterna. Então, essa ideia que o Rebbe explica, que por isso procede a princípio que eu falei, que o Rebbe explica justamente essa ideia, que não quer dizer que a Torá vai mudar, mas sim que o Mashiach ele vai ensinar as leis de Shechitá de uma forma que hoje em dia a gente não consegue compreender dessa maneira. Ele vai explicar de alguma maneira que as leis de Shechitá que nós temos hoje em dia não se refere a esta situação específica, tá bom? Que com relação a essa situação específica do Shorabar, enfim, do Leviatã fazendo Shechitá, não se aplica sobre isso a lei de Shechitá. Por mais que hoje em dia a gente não consegue entender isso. Mas ele vai de alguma forma conseguir explicar dessa maneira, que não se aplica, não se refere a esta situação do Shorabar, as leis de Shechitá não se aplicam em relação a essa situação específica, e por isso, e vai ser aceitos aqui como alahá, então tudo bem, já que vai ser aceito como alahá, então. E eu falo, na verdade, então o quê? Que de acordo com isso, enfim, você pode falar, teoricamente, enfim, de uma forma mais abrangente, né? Uma forma mais abrangente aqui. A gente vai ter uma interpretação que a minha pergunta é, será que só para essa situação ele vai explicar? Porque o que vai mudar as alahot de Shechitá. De qualquer maneira, assim, hoje em dia a gente não tem como permitir uma coisa dessas, quer dizer, mas então uma Shechitá daquela é, de acordo com o nosso entendimento hoje em dia, uma Shechitá dessas seria não kasher. Então, teoricamente, eu entendo que sim, seria correto falar que isso procede, falar que é mais abrangente que outras coisas também. Pode fazer, enfim, teria esse tipo de entendimento que a gente iria, quando chega a Mashiach, a gente vai entender de outra maneira as alahot, e por isso, então, vai poder, talvez, ter mudanças com relação às alahot. Mas e aqui ele traz uma explicação do Tzemach Tzedek também bonita, enfim, que hoje em dia, porque até Magifá é epidemia, mas enfim, quer dizer, hoje em dia que tem o Yetzer Hara, a palavra Pigma, que é a palavra que saliente, né, que não pode ter nada, Pigma que se chama quando tem alguma saliente, é as mesmas palavras, as mesmas letras que Magifá, que é quando essa epidemia, enfim, significa quando na verdade tem a escuridão. Mas quando Mashiach chegar, que aí não vai ter mais escuridão, vai ter só a pureza, não vai ter mais problema de Pegimá. Porque o problema da cauda é que ela é cheia de, como se fala, não é saliente, de dentes. Mas quando Mashiach chegar, mas por isso é problema, porque hoje em dia tem Magifá, por isso não pode ter nada, não pode ter dentes, não pode ter nenhuma... Então vai mudar. Não, de acordo com essa explicação, realmente, mas aqui o Tzemach Tzedek está explicando espiritualmente falando. Quer dizer, a pergunta é se a gente pode trazer isso aqui também para o nível prático, para o nível alágico. Mas acho que a ideia é que sim. Quer dizer, por mais que aqui está falando realmente sobre uma... Essa é, na verdade, uma ideia, enfim, famosa, que na verdade é obviamente que procede o que eu estou falando. Mas a Hassidut, sem dúvida, fala muito isso espiritualmente. Agora é proceder também materialmente na alahá prática. Isso já é, enfim, mas sem dúvida que
que acho que é válido. Ele está falando claramente isso, que já que quando o Mashiach chegar não vai haver mais esse problema de Magifá, de epidemia dessa escuridão, então não vai ter problema de Pegimá, né? Enfim, não vai ter problema de dentes, da faca ter algum dentinho, ter alguma ou salientação, ou para baixo, para cima, enfim. E por isso, então por isso vai poder usar uma faca mesmo com Pegimá. De acordo com isso, quer dizer que vai mudar literalmente a Lahá, como você acabou de falar. Quer dizer que vai mudar, que vai poder ter dente, enfim. Aqui ele não quis falar, o Rebbe não quis falar claramente essa ideia que vai mudar a Lahá de Shchita, mas que vai mudar que com relação àquele caso específico, vai explicar de alguma maneira que não se refere àquele caso, mas não que ainda vai mudar a Lahá de Shchita em si. Mas aqui, de acordo com o Tzemach Tzedek, parece que não, que as próprias Lahá de Shchita vai mudar, porque não vai ter mais o problema de Magifá, então por isso Pegimá não vai ser mais problema. Não vai ter problema de escuridão, que é essa epidemia, enfim, essa Magifá, essa escuridão. E por isso a palavra Pegimá, que tem a ver com isso, também não vai haver mais problema. Certo, e interessante essa briga que tem, enfim, entre o show, entre esse boi e o peixe, porque justamente entre a matéria e o espiritual, enfim, cada um vai de uma certa forma elevar o outro. No caso, o peixe em particular vai elevar a matéria totalmente para um nível mais elevado. Essa ideia do peixe fazendo a shchita no boi, que vai elevar a matéria sempre para um nível 100%, para um nível que hoje em dia a gente só faz um pouquinho a elevação da matéria. Então ainda a gente está trabalhando com a matéria, mas ainda a matéria não está num nível que consegue, enfim, ter então, 100% de santidade e elevação, ou seja, de transformação. Quando ele fizer a shchita, o peixe, né, justamente isso significa a transformação da matéria no nível mais elevado. Enfim, o peixe representa essa elevação, o mundo de revelação divina, a água, né, enfim. A água representa a revelação divina, então ele vai trazer o boi, vai trazer a matéria para esse nível de revelação divina ao fazer a shchita, vai fazer a transformação na matéria para um nível espiritual. Agora, vamos ver com relação, eu só vou pegar aqui porque com relação ao porco também tem essa discussão, será que é literalmente ou será que não é literal? Será que é literalmente que o porco vai virar kasher ou será que o porco não? Por quê? Porque como pode ser que o porco vai virar kasher? Se é o mesmo porco. Não, esse alahá a gente acabou de falar que não vai mudar. Se alahá não vai mudar, não pode falar, não pode mudar. Então por isso é um medrash, na verdade. Primeiro é um medrash que fala, enfim, o medrash fala que vai voltar, medrash Teilim. Medrash Teilim fala que tudo vai se tornar puro. Que ele traz o Midrash, que Deus, ele é aquele, é interessante isso aqui, que Deus é Matira Surim, ele permite aqueles que, Assur é uma pessoa presa, fechada, e por isso a gente fala Assur significa uma coisa que é proibida, mas significa presa, porque ela está presa, porque ela não tem a possibilidade de se conectar com Deus. Então, por isso que comer porco, não tenho como comer porco e me dedicar isso aqui para Deus. Enfim, sabe que eu estou com fome, eu vou comer um bacon, enfim, e através disso vou estudar a Torá e vou ter força para servir a Deus. Mas não tem, a impureza hoje em dia, ela é assur, ela está presa no sentido, presa na impureza e não tem a possibilidade de se conectar com o Criador. Uma coisa kasher significa o quê? Que ela não está presa e ela tem a possibilidade, ela está condicionada, ela está apta para se conectar com o Criador. Vai depender de como a gente comer aquilo. Se a gente comer aquilo lá para Deus, se conecta com Deus. Senão, não. Mas pelo menos aquilo lá está apto, está aberto, não está condicionado para se conectar com o Criador. Enquanto que uma coisa que é assur seria o contrário. Ela está presa, ela não está kasher, ela não está condicionada, não está apta para se conectar com Hashem, ela está presa na impureza. Então, por isso, o Medrash fala, Hashem matira surim, Deus, ele permite os presos. O que significa ele permite? Ele libera os presos. Quem são os presos?
São as averotas, esses animais que eles não têm como, eles estão presos porque eles não conseguem se conectar com o Criador. Então o porco, enfim, todos os animais não kasher, eles são presos e eles não conseguem se conectar com a Hashem. Então por isso é Matir Asurim, Deus ele liberta os presos. Porque são presos pela própria índole deles, né? Tudo bem, mas é verdade também, tudo bem, mas assim, no sentido, quer dizer, Hashem assim também, pelo menos estipulou na Torá, que eles, assim, tá bom, que eles têm esse nível de impureza que não conseguem se conectar com Hashem. Mas ele é escrito, não, que Hashem liberta os presos. Hashem liberta os animais da sua prisão. Os animais impuros, eles estão aprisionados com a impureza deles, e por isso eles não conseguem se conectar com Hashem. Hashem liberta eles da prisão deles, enfim, liberta esse aprisionamento e possibilita eles se conectar com o Criador. Então assim ele fala, assim como Deus ele liberta, Deus ele liberta os presos. E o que significa isso? Todos os animais que são impuros hoje em dia, Deus ele vai libertá-los e vai purificá-los quando o Mashiach chegar. Que ele fala, porque ele fala o seguinte, quando Hashem deu para Noah, Hashem permitiu tudo para Noah. Então ele fala assim, o versículo fala, aquilo que foi feito será, tem um versículo aqui em Kohelet, né, capítulo 1, versículo 9, aquilo que foi assim será, aquilo que foi feito, assim será feito. O que isso significa? O que foi feito? O Mashiach, o que foi feito? Foi feito? O que era? Que se refere isso daqui? Aquilo que foi feito? Foi feito se refere à época de Noah, que na época de Noah todos os animais eram puros. Tehorim hayu mikodem livnei Noah. Todos eles eram puros, eles eram puros na época para os filhos de Noah. Eles eram puros. Então isso significa que, assim como ele, isso que a gente quis falar, aquilo que foi feito, que era puro na época de Noah, como está escrito, que eu liberei para vocês, assim como toda a plantação da terra, como toda a plantação da terra, eu dei para vocês tudo. Isso significa, assim como a plantação eu dei para todos, assim também, assim também, no começo, na época de Noah, todos os animais, todos os animais eram permitidos. Porque Deus ele proibiu, para ver quem iria aceitar as suas palavras, quem não iria aceitar as suas palavras. Então Deus queria que a gente, enfim, seguisse as palavras dele, por isso ele ordenou isso não, para ver quem iria seguir ele e quem não iria seguir. Mas quando o Mashiach chegar, ele vai libertar novamente, né, assim como era antes, na época de Noah. Ele vai libertar eles novamente, tudo aquilo que ele proibiu, ele vai libertar. Ele traz duas opiniões famosas, na verdade, daqui. É algo clássico, na realidade, enfim, essa ideia. Ele traz outra opinião que fala que não. Que não vai ser. Veja o Mishnah, que ele não vai libertar novamente. Que é o contrário, que vai dizer, vai acabar, ele vai erradicar toda a impureza. Toda a impureza vai erradicar, enfim, então não vai acabar. Então, de certa maneira, não vai haver, vai acabar com toda a impureza, não vai haver estes animais, mas não que vai fazer com que ele vai erradicar os animais impuros, porque não vai ter mais impureza. Então você tem duas opções, ou que eles vão se tornar puros novamente, ou vai ter que erradicar os animais, enfim, de alguma maneira, porque não vai porque eles não são impuros. Então, e não vai ter impureza quando o Mashiach chegar. Agora, tudo bem, isso aqui é interessante, mas assim, e baseado nisso, agora a pergunta é como pode ser isso daqui? A gente acabou de falar aqui que a Torá não vai mudar, então tem opiniões que falam que realmente não é no literal, não é no literal, só no sentido figurado, espiritual, certo? Agora, agora tem uma opinião que fala que não, que é literal, só que vai mudar. Só que vai mudar no porco alguma característica dele. É literal, mas só que vai mudar alguma coisa no porco, alguma característica no porco vai mudar. E através disso ele vai se tornar kasher. Ele vai ter um sinal, vai ter um siman de kasher.
Hoje em dia ele tem pata fendida, mas ele não é ruminante. Quando o Mashiach chegar, ele vai ser ruminante. Hoje em dia ele não é, ele só tem pata fendida, mas quando o Mashiach chegar, ele vai também ser ruminante. Através disso, através disso ele vai se tornar kasher. Quer dizer, vai ter alguma mudança, por assim dizer, na natureza. Então tudo bem, quer dizer, de acordo com isso daqui, então, mas é possível, então vamos ver aqui, quando o Mashiach já vai ter uma mudança com relação à natureza, enfim, e através disso, então vai mudar, vai virar kasher. Certo. É porque a característica física tem que mudar, porque está escrito na Torá, né? A característica física. Quer dizer... A característica física certo, do animal. Certo. Aí que ele ela não vai mudar. A característica física na Torá não vai mudar, como está escrito. Certo, ela vai continuar. Como está sendo natural, mas na prática o animal ele vai mudar. Vai ter então é isso que eu estou falando, eu estou concordando, então certo. Faz sentido, né? Certo, porque já que ele vai agora ter um sinal de kasher, então por isso ele vai ser kasher. Certo. Então, pelo menos tem essa explicação. A Hassidut fala que literalmente o porco vai se tornar kasher novamente, mas isso porque, como o Or HaChaim falou, para a gente, que a gente acabou de falar aqui, que ele vai ter vai crescer nele, vai ter nele um sinal de kasher, vai ter nele um siman de kashrut. Ele vai começar a ser ruminante, né? Ele vai ter agora os dois vai mudar a característica dele, ele vai ter agora então um sinal de kasher total, os dois sinais, e isso obviamente porque vai acabar totalmente a clipar do Hazir, enfim, vai acabar a clipar do Hazir, né? Enfim, o lado negativo do Hazir, do porco, e por isso vai voltar então a ser kasher. Então, mas pelo menos aqui de acordo com isso, ninguém falou que literalmente o porco vai virar ser kasher sem nenhuma mudança. Quer dizer, mesmo a Hassidut, o Or HaChaim falou que vai ser literalmente kasher, mas só que é porque vai ter alguma mudança no porco. Mudança física, né? Exatamente. Traz aqui de um livro também,